Olá, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar agora um assunto super importante que se chama equilíbrio químico. Para você compreender melhor o equilíbrio químico, gostaria que vocês acompanhassem a analogia que vai ser feita agora. Vamos supor que você tenha dois aquários de tamanhos diferentes. Logicamente, um vai ser maior que o outro. E aí você vai colocar, num dos aquários, vai colocar 20 peixinhos. Bem, no outro está vazio, não tem nada. Aí você vai fazer uma comunicação entre esses dois aquários. Você consegue colocar um cano, você consegue fazer uma maneira lá dos dois aquários se comunicarem. Bem, o que vai acontecer? Os 20 peixinhos que estavam de um lado só, agora eles podem passar para o outro lado. E aí o que vai acontecer é que uma parte vai passar, daqui a pouco algum peixinho vai voltar e vão ficar trocando as posições. Então vamos supor que o aquário menor, em um determinado momento, tenha 5 peixinhos e no aquário maior tenha 15 peixinhos. Você vai fazer o acompanhamento por vários dias. Cada vez que você olhar para aquele conjunto daqueles dois aquários interligados, você tira uma fotografia e conta quantos peixinhos tem de cada lado. Um dia você vai encontrar 4 peixinhos de um lado e 16 do outro. Outro dia você vai encontrar assim, 6 peixinhos de um lado, 14 do outro. Aí você tira uma média. Na média, você vai encontrar 5 peixinhos de um lado e 15 do outro. Isso você repete o ano inteiro, você vai ver que nessa média você vai encontrar essa proporção. Bem, é lógico que aquele aquário que está maior, então ele vai comportar mais peixes do que aquele aquário que está menor. Tá bom, mas o importante é você observar que os peixinhos eles ficam o tempo todo se movimentando, passa para um lado, passa para o outro. Mas se você observa que você sempre tem 5 e 15, então nós dizemos que ele se encontra em equilíbrio. Bem, mas por que está em equilíbrio? Bom, porque ao longo do tempo as concentrações não mudam mais, a quantidade de peixes não muda mais. Você pode também pensar de outra maneira. Por que está em equilíbrio? É porque quando um peixinho passa para um lado, um peixinho desse outro lado passa para o primeiro. Quer dizer que eles ficam trocando, mas de tal maneira, não são os mesmos peixes sempre, mas você vai observar que você vai ter 5 de um lado e 15 do outro. Conclusão, eles estão em equilíbrio porque a velocidade de ida para um aquário é igual à velocidade de volta para o primeiro aquário. Em vez de chamar de aquário, vou chamar assim, substância A é o reagente inicial e substância B é o produto final. Então quer dizer que o A vai virar B. E você sempre vai dividir em 3 momentos. O início, o que aconteceu durante a reação química e o que sobrou no final quando atingiu o equilíbrio. Bem, então vamos preencher esse quadrinho. Então você vai colocar 20 mols de um lado, da substância A. Do outro lado tem nada, tem 0 no início. Depois alguns peixinhos passam para o outro lado. Quantos passaram? 15. Então, 15 peixinhos saíram da substância A e foram para a substância B, se transformaram em B. Bom, no final, quando estava no equilíbrio, sobrou quanto de cada um? Da substância A tinha 20. 15 se transformaram em B. Então, restaram 5 mols da substância A no equilíbrio. E da substância B? Bom, a substância B não tinha nada. Aí 15 peixinhos, ou 15 mols, passaram, se transformaram em B. Agora você vai ter 15. Então, 0 com mais 15, agora no final você vai ter 15. Bem, parece uma coisa muito simples, mas é importantíssimo esse início para você dominar rapidamente como é que você vai fazer esses cálculos. Bem, então nesse momento o que a gente precisa fazer é definir o que é equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma situação na qual a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. Bem, e uma outra maneira de você definir o equilíbrio é com relação à quantidade. Quando as concentrações dos reagentes e produtos não mudam mais, quer dizer que estão imóveis? Não, elas continuam passando, só que está passando com velocidades iguais, de um lado para o outro. De tal forma que a concentração de cada substância não muda mais. Então, quando você percebe que já não há mais modificação da substância, dá até a impressão que está parada a reação, ela não está, porque o equilíbrio é sempre dinâmico. Mas o que acontece é o seguinte, a concentração não muda mais, então se encontra em equilíbrio. Então, equilíbrio, você pode definir assim, ou é o momento em que as velocidades se igualam, de ida e de volta, ou é o momento em que as concentrações de todas as substâncias não sofrem mais modificação. Tá bom. 2 gráficos são muito importantes no estudo dos equilíbrios. Um é o gráfico da velocidade e outro é o gráfico da concentração dos reagentes.
Então, com relação à velocidade em função do tempo, é o seguinte, você tem um gráfico que é a reação de A para B, por exemplo, vamos pensar sempre nos peixinhos. Toda vez que você tiver dúvida, pensa no peixinho. Você colocou 20 peixinhos de um lado. Então, no início, quando você fizer a interligação entre os dois aquários, vai passar muito peixinho para o outro lado. Então, no início, a velocidade é alta de reagente para produto. Bom, com o passar do tempo, os peixinhos vão acabando. Então, logicamente, que vai caindo a velocidade também. Na volta, no início, você não tem nenhum peixinho do lado do B. Não tem nada. Então, conclusão, começa em zero. À medida que começa a aparecer moléculas da substância B, elas já podem começar a voltar a se transformar em A. Então, nesse gráfico de velocidade em função do tempo, é sempre assim. Você tem um gráfico onde há um decréscimo da velocidade, que corresponde a uma substância, substância A. E você vai ter um crescimento da velocidade, seria a volta, seria da substância B. Mas tem uma hora que as duas velocidades se igualaram, a ida e a volta, a reação direta e a reação inversa. Então, nesse momento, a reação entra em equilíbrio e as velocidades permanecem assim constantes, teoricamente até o infinito. A não ser que você faça qualquer perturbação naquele equilíbrio. Ou seja, muda a temperatura, coloca mais substâncias de A ou de B, mas se não fizer nada, mantiver a temperatura, as mesmas condições, essa velocidade de A e de B, elas vão permanecer iguais até a eternidade. Bem, o outro gráfico é com relação à concentração dos reagentes e produtos. Bem, se você considerar a substância A como reagente, ou seja, 20 mols no início, 20 peixinhos, bem, essa concentração vai caindo. Vamos supor que fossem os peixinhos lá. Então ficaria assim, 20, daqui a pouco tem 19, daqui a pouco vai ter 10, daqui a pouco vai ter 8. Bom, quando você percebeu que atingiu o equilíbrio, tinha 5 apenas. E aí não muda mais. Então vai caindo até chegar em 5, depois não muda mais. E com relação à substância B, bom, no início não tem nada, então começa em 0, depois vai crescendo. Quando chegar em 15, você percebe que não altera mais. Então, você examina o que acontece com cada substância. Nesse exemplo, muito simples, o A foi diminuindo até chegar em 5. O B foi crescendo até chegar em 15, daí para frente não há mais alteração. Cuidado com esses dois gráficos, eles são muito simples, mas um deles se iguala, que são as velocidades. Mas o outro, com relação às concentrações, não é obrigatoriamente igual. Está em equilíbrio, mas não existe nenhuma obrigatoriedade de que essas quantidades sejam iguais. Ao observar esse comportamento das substâncias e que, ao chegar no final, você tem uma quantidade que fica fixa para reagentes e produtos, se observou que a relação entre a concentração de produtos e reagentes é constante quando atinge o equilíbrio. Nesse exemplo, seria assim. Aí, no equilíbrio, tinha 15 de um lado e 5 do lado dos reagentes. Tá bom. Qual é a relação que existe entre produtos e reagentes? Bem, a relação é 15 em relação a 5, essa divisão dá 3. Bem, mas vamos supor que você coloque mais 20 peixinhos. Bem, nesse mesmo aquário? Aí vai acontecer o quê? Essa nova remessa de 20 peixinhos, eles vão se dividir também. Uma parte vai para um lado, uma parte fica do mesmo lado. Quanto? Vai ser 15 e 5, porque sempre aquele aquário é maior do que o primeiro. Bem, então a substância já sabe que ele tem que passar 15 para um lado e ficar 5 do outro. Bom, qual é a relação que existe entre os produtos e os reagentes? Veja bem que já havia 15 de um lado, do lado B. Chegaram mais 15, então você agora tem 30. Mas do lado A tinha 5 e restaram mais 5, então no total vai ter 10. 30 de um lado e 10 do outro. Então vai ficar, a relação que existe vai ser 30 para 10, que vai ser 3 também. Bom, então essa relação é constante? Sim, essa relação é constante. Toda reação química caminha até atingir um número chamado constante de equilíbrio, que dá a relação entre produtos e reagentes. A constante de equilíbrio é representado pela letra K, e nesse exemplo, K é igual a 3. A mudança de uma substância em outra, ou melhor, de um peixinho sair de um lado para outro, depende dos aquários. Bem, na química, depende das características de cada substância. Mas vamos continuar pensando em aquário, que é a maneira mais fácil de você compreender o fenômeno. Você pode ter um outro aquário. Se você colocou 20 peixinhos, aí o que acontece? 18 atravessaram para o lado B, por exemplo, e 2 restaram do lado A. Qual é a relação que tem agora? Bom, 18 de um lado, produto, em relação a 2, reagente, 18 por 2 vai dar 9. Mas essa constante é diferente da anterior. Não. Cada conjunto de aquários, você vai ter uma constante. Nesse caso, a constante deu 9. No caso anterior, a constante dava 3. E nós chamamos essa
essa constante, se você sabe que a constante deu 9, isso quer dizer o seguinte, que 9, isso vai dar uma ideia de quantos peixinhos passaram para o outro lado. Se eu falar que a constante é 3, quer dizer que a proporção que vai dar é 3 de produto para 1 de reagente. Mas se eu falar que a constante agora é 9, quer dizer que tem 9 de produto e 1 de reagente. Então, quanto maior a constante... Bem, então, essa constante que agora é 9, nós dizemos que a reação caminha mais para o lado dos produtos. Quanto maior a constante, mais a reação caminha para o lado dos produtos. A esse fato, você dá o nome de avanço. A constante de equilíbrio diz quanto a reação química avança até chegar no equilíbrio. Nunca ocorre a reação completa, sempre alguma coisa vai restar do lado dos reagentes. Então, mas quanto maior essa constante, maior foi o avanço da reação. Bom, até agora o que nós sabemos é que você vai determinar uma constante quando chegar no equilíbrio. Nós pegamos um exemplo muito simples, que foi A dando B. Vamos pegar uma reação mais complexa agora. Vamos anotar aí, 2A gasoso mais 1B sólido em equilíbrio com 2C líquido e mais 3D gasoso. Então agora eu peguei uma reação com vários reagentes e vários estados físicos e vários coeficientes diferentes. Como é que você vai determinar a fórmula da constante de equilíbrio? Você vai fazer assim, K é igual produto sobre reagente. Mas quem são os produtos? São a substância C e a substância D. Então você deve colocar entre colchetes substância C e D no numerador. Sobre reagentes, os reagentes não vão ficar assim, você vai colocar entre colchetes a substância A e a substância B no denominador. Agora, completando um pouquinho mais. Esses colchetes significam concentração molar. Então, esse K vai receber um índice C, quer dizer, a constante de equilíbrio em termos de concentração. Tá bom? Bem, agora tem os coeficientes. Os coeficientes são 2 para o A, 1 para o B, 2 para o C e 3 para o D. Esses coeficientes, na realidade, eles aparecem como sendo expoentes. Então, vai ficar assim, C elevado a 2 vezes D elevado a 3 sobre A elevado a 2 e B elevado a 1. Observe que esses são os coeficientes e que na expressão da constante eles aparecem como expoentes. Outra coisa, você vai fazer o produto dessas concentrações. Então vai ficar assim, concentração de C ao quadrado vezes concentração de D ao cubo sobre concentração de A ao quadrado vezes concentração de B elevado a 1. Bom, mas ainda tem mais um pequeno problema. O problema é o seguinte, você está vendo que o sólido, você tem sólido, líquido e gás. Bem, a reação, ela não depende da concentração de sólido, mesmo porque a concentração de sólido não muda. O tempo todo a concentração de sólido é a mesma. Mesmo que seja consumido, foi consumido uma parte, mas a concentração, o número de mols que restou, dividido pelo volume que ele está ocupando, é o mesmo. Então, se atribui aos sólidos e aos líquidos, nós dizemos assim, atividade igual a 1, porque 1 é o número neutro na multiplicação e na divisão. Então, você simplesmente abandona o que é sólido e abandona o que é líquido. E só mais um pequeno detalhe. Muitas reações, a água está presente. Mas se a água estiver presente como solvente, então ela está em grande quantidade. Então, qualquer reação que ela participe, a variação do número de mols naquela água que funciona como solvente, ela é ridiculamente pequena. Então, a gente considera também a concentração de água constante e deve ser eliminada da constante de equilíbrio. Então, na constante de equilíbrio, deve constar sempre gases, substâncias gasosas. Sólidos puros devem ser eliminados, líquidos puros devem ser eliminados, e quando a água for solvente, só quando for solvente, ela deve ser eliminada também. Agora, nós já sabemos como é que calcula a constante de equilíbrio. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Os primeiros exemplos é apenas para você aprender a usar esse pequeno esquema com relação ao equilíbrio. Você sempre vai colocar assim, o que tinha no início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. I, R e E. Então, no primeiro exemplo que foi colocado aí, está assim, A vai dar 2B. A quantidade de A inicial é 50 e a quantidade de B final é 60. Vamos preencher tudo que está faltando. Então, veja bem, no início tinha 50 de A, então quanto de B vai ter? 0. Então, de B é produto, então não existe produto antes da reação.
Bem, mas aí o que acontece? Uma parte de A se transformou em B. Então agora eu já sei que tinha 0 e no final tem 60. Mas como é que apareceu 60? Ah, eles vieram do A. Então você vai colocar assim. Você vai colocar X. Na linha R, a linha da reação, você vai escrever X. Então, 1A vai dar 2B. Então, 1X vai dar 2X. Muito bem, então agora você já sabe que no final da reação você tinha 0 mais 2x deu 60. Se 0 mais 2x é 60, quanto é que vale x? 0 mais 2x é igual a 60. Quer dizer que 2x é igual a 60, x vai ser igual então a 30. Aí você descobre que o x é 30 e aí você coloca tudo o que está faltando. Do lado dos reagentes, o A, você vai colocar assim, menos 30, porque vai sair do A e vai aparecer no B. Então, vai aparecer quanto? Mais 60. Então, agora vai ficar assim, no final, no equilíbrio, você vai ter 50, que tinha no início de A, menos 30, vai dar 20. E de B? Bom, tinha 0, mais 60 vai dar 60. Essas são as quantidades do equilíbrio. Muito fácil. Vamos examinar agora o exemplo 2. Considerando o volume do recipiente igual a 10 litros, veja bem, volume do recipiente 10 litros, preencher os quadrinhos e calcular a constante de equilíbrio, dados os números de mols de cada substância. A reação é 1A gasoso mais 2B sólido, aí vai dar 3C gasoso mais 1D líquido. Você pode ter sólidos, pode ter líquido na reação, ela só não vai entrar no cálculo da constante de equilíbrio, mas todos os outros cálculos vão fazer parte. Então, inicialmente eu tenho 100 mols de A e 120 mols de B. O resto está vazio, só que de B no final, no equilíbrio, eu tenho 80. Você seria capaz de determinar tudo o que está faltando para preencher esse quadro aí? Sim, eu acho que é fácil. Então vamos lá. No início, quanto é que você vai ter de C e de D? Eles são produtos, então não existe produto no início da reação. Então ali vai ser 0 e 0. Na linha R, você vai verificar o seguinte, qual que é o coeficiente do A? É 1A vai reagir com 2B. Então, 1x vai reagir com 2x. E vai dar 3C e 1D. Então, você vai colocar assim, vai dar 3x e 1x. Você vai trabalhar sempre em x na linha R. Tudo bem? Só que você vai colocar um sinal de menos do lado dos reagentes. Então, vai ficar assim, 100 menos x, 120 menos 2x, 0 mais 3x. 0 mais 1x, sempre guardando a proporção dos coeficientes. Bem, dá para descobrir em algum lugar quanto vale x? Sim, na letra B dá para descobrir, porque você tinha 120 menos 2x, no final restou 80. Mas quanto que vai dar o x então? Arma a expressãozinha, 120 menos 2x é igual a 80. Tudo bem? Passo 120 para o outro lado, vai ficar menos 2x é igual a 80 menos 120. 80 menos 120 vai dar menos 40. Passo 2 dividindo, vai ficar assim, menos 40 sobre 2, vai dar igual a menos 20. Então, quer dizer que o x é igual a 20. Pronto, descobriu o x, acabou o problema. Todos os locais onde tem x, você vai trocar por 20. Então, vai ficar assim. Para a substância A, tinha 100, reagiu 1x, quer dizer, reagiu 20. Então, 20. Então, vai ficar 100 menos 20 e vai sobrar quanto no equilíbrio? 80. Da substância B, tinha 120, menos 2x. 2x é 40. Então, 120 menos 40 vai ser igual a 80 de B. Da substância C, tinha 0, aí se formaram 3x mols. Bom, 3x é 3 vezes 20, que vai dar 60. 0 mais 60 vai ser igual a 60. E da substância D, é 0 mais 20, que vai dar 20. Agora que eu já tenho as quantidades em número de mols no equilíbrio, quer dizer, na última linha, agora dá para calcular a concentração. Veja bem que no início eu falei que o volume do recipiente era 10 litros, mas como é que você calcula a concentração molar? É o número de mols pelo volume. Então, para a substância A vai ser igual a quanto? 80 mols dividido por 10, que vai dar 8 mols por litro. Eu estou pegando as quantidades no equilíbrio. Depois, para a substância B. Para a substância B, ela é sólida e você não precisa nem calcular. Você considera concentração unitária, ou seja, é um número que não altera em nada no produto que ela vai fazer parte. Depois, a substância C. Você vai ter quanto? 60 mols, o volume do recipiente é 10 litros. 60 por 10 vai dar 6, 6 mol por litro. E a substância D? A substância D, ele é um líquido puro, também não faz parte do equilíbrio.
Ou seja, também tem atividade 1, ou seja, o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então, a gente simplesmente ou não escreve ou você coloca 1. Qual vai ser a constante de equilíbrio? Então, vamos escrever a fórmula agora da constante. É produto sobre reagente. Quem são os produtos? Vai ficar C elevado ao cubo vezes D elevado a 1, porque o coeficiente é 1, sobre a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B elevado a 2. Eliminam-se os líquidos e os sólidos. Então, no final, vai ficar assim. Quem que é gás? É a substância C. Qual que é a concentração do C? 6 mol por litro. 6 ao cubo sobre A elevado a 1. O A é 8, então vai ficar 6 ao cubo sobre 8 elevado a 1. 6 ao cubo vai dar 216, dividido por 8 vai ser igual a 27. Existe uma expressão que é chamada de grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio, ele apresenta a seguinte característica. Ele é uma fração, ele expressa qual é a quantidade do número de mols do reagente que efetivamente reagiu dividido pelo número de mols inicial. Então, tomemos, por exemplo, uma pequena reação onde você tinha 5 mols no início, e desses 5 mols, 4 mols reagiram. Então, qual vai ser o alfa? O alfa, o grau de equilíbrio, vai ser igual a 4 sobre 5. 4 é o número de mols que efetivamente reagiu e 5 é o número de mols inicial. Bem, 4 sobre 5 é igual a 0,8 ou 80%, o que significa que 80% das moléculas iniciais reagiram. Agora, para a gente encerrar essa lição, foi apresentado o fenômeno do equilíbrio com os peixinhos, mas é a chegar na constante do equilíbrio usando a velocidade da reação de ida e a velocidade da reação de volta. Então, vejamos um pequeno exemplo. Vamos supor que você tenha a seguinte reação. 1A mais 1B vai dar 2C, tudo gás. Mas o que é a velocidade da reação direta? É igual a K, constante da velocidade da reação direta, KD, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. É igual à velocidade da reação inversa. A velocidade da reação inversa é proporcional, ou seja, é igual a KI, constante da velocidade da reação inversa, vezes a concentração de C ao quadrado, porque o coeficiente do C na equação é 2. Muito bem, passando as constantes para um lado e deixando as concentrações para o outro. Então vai ficar assim, KD sobre KI, constante da reação direta, sobre a constante da reação inversa, é igual a C ao quadrado sobre A vezes B. Bom, como você colocou as duas constantes do mesmo lado, uma constante sobre outra constante, vai dar uma terceira constante, que é o Kc, a constante de equilíbrio da reação, que é igual a concentração de C ao quadrado sobre a concentração de A vezes B. Essa é uma demonstração para chegar na forma da constante de equilíbrio baseado nas velocidades. Bem, por hoje é só. Agora eu gostaria que vocês fizessem um pouco de exercício.